Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sei que vocês se empenharam na avaliação e vamos começar mais uma aula. Nossa aula hoje será sobre narração. Nossa disciplina é produção textual. Eu sou a professora Margarete e vamos começar a nossa aula sobre narração. Nós já vimos que a narração faz parte das tipologias textuais, né? Nós temos algumas tipologias textuais e dentre elas está a narração. Durante toda a nossa vida, ouvimos, lemos e contamos histórias diferentes, como é o caso da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Pinóquio, A Cigarra e a Formiga. Então, todas essas histórias, elas passam por nossa vida, muitas vezes até incontáveis vezes, aparecem bastante em nossa vida. Os contos de fada, as fábulas, as histórias em geral. Todas essas que nós citamos fazem parte de um tipo de texto chamado narração. Narração é um tipo textual. E aí eu trago só para ilustrar. A Princesa e o Sapo é uma história. Aqui é a imagem do filme, né? Da capa do filme. Mas é uma história que escrita, ela é narrada, ela é uma história, ela é um conto de fadas. Nós temos a fábula da cigarra e a formiga, que também é exemplo de uma narração. É uma história que eu tenho certeza que todo mundo conhece. A história da formiga que só trabalhava e a cigarra que só cantava. E Pinóquio, que também é uma história, é um conto de fadas que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então, aqui é só para que ilustremos nossa aula, reforçando o que são narrações, né? Todas essas histórias aqui representam exemplos de narração. O termo narrar significa contar sobre algum acontecimento, que pode ser verdadeiro ou inventado. Ou seja, narrar é a mesma coisa que contar. Você pode contar algo que realmente aconteceu, ou você pode criar algo e contar esse algo. Isso não é mentira. Criar mentira é outra coisa. É como os contos de fada. Os contos de fada não são histórias reais, são histórias que foram criadas pela imaginação dos autores, dos escritores, e que hoje elas fazem parte do imaginário do mundo todo. Não são histórias reais. E existem narrações reais. Vocês já devem ter assistido os filmes que são baseados em fatos reais, que narram, que contam histórias de personagens reais, livros que narram, que contam histórias de personagens reais também. Mas não basta somente sabermos o que é o texto narrativo. É preciso também conhecer as partes que o compõem. Claro, cada tipo textual ele tem uma estrutura, ele tem uma forma, ele tem a maneira como ele se apresenta. E a narração não é diferente. Ela possui elementos, ela possui partes que a formam. Então, é importante que a gente conheça isso para saber fazer, porque aqui nós estamos falando sobre, mas nós vamos chegar ao momento de fazer, de produzir, de narrar, de contar. Por isso é necessário estarmos bem atentos às informações que seguem. Antes de prosseguir, eu quero parar para falar só uma coisa. Tudo que a gente escreve tem começo, meio e fim. Isso não importa se é narração, se é descrição, se é injunção, não importa. Todo tipo de texto e toda modalidade, todo gênero textual também, ele vai ter começo, meio e fim. O texto oral e o texto escrito. Lembrando sempre, existem textos orais que são só falados. Quando eu leio uma história, eu estou
reproduzindo ou produzindo um texto falado. Quando eu escrevo uma história, eu estou produzindo ou reproduzindo um texto escrito. Então, tudo que a gente escreve tem começo, meio e fim. Até o próprio parágrafo, ele tem começo, meio e fim. Que isso fique bem claro. Eu sei que eu já falei, mas é para que a gente reforce isso. Em primeiro lugar, aí nós vamos começar a falar sobre os elementos, sobre a estrutura da narração. Quando vamos escrever um texto narrativo, devemos nos lembrar de atribuir um título a ele. E o mais importante, o título deve estar de acordo com a história narrada. Eu não posso dar à minha história o título Um Dia de Verão e falar a história toda sobre como choveu o tempo todo. Verão é a época em que faz sol, é a época da gente contar histórias de quê? De passeios ao ar livre, não muito agora, por causa do momento que estamos vivendo, mas normalmente verão é a época de curtir praia, de passear, de parque. Se você dá o título Um Dia de Verão, você falar sobre chuva ou sobre neve, fica estranho o seu texto. Então, o título tem que ter relação com o conteúdo, com o que está escrito dentro do texto sempre. Logo em seguida, depois do título, devemos pensar nos seguintes detalhes. A história irá falar sobre o quê? Então, tudo isso a gente faz o famoso rascunho. Para que a gente faz rascunho? Para termos uma base do que vamos colocar em nosso texto. No rascunho a gente pode colocar tudo. Quando a gente passa limpo, a gente seleciona as informações. É por isso que eu digo a vocês, quando tem questões de escrever, não respondam logo ali. Primeiro faça um rascunhozinho no caderno, depois você digita. Não digita rápido. O que vem à cabeça, digita. Primeiro a gente tem que passar por uma peneira, digamos assim. Então, a primeira coisa, o título, a gente tem que pensar. A história vai falar sobre o quê? Eu já tenho uma direção, que é o título. Se o título diz Um Dia de Verão, a história vai falar sobre algo que aconteceu no verão. Então, que coisa legal me aconteceu no verão? Ou eu vou criar uma situação que não é verdadeira, uma situação inventada, uma situação fictícia sobre o verão. Ou eu vou criar uma fábula, eu posso colocar animais na minha história. Aí eu vou começar a pensar como é que eu vou organizar a história, sobre o que vai falar. E aí, nesse momento, você acaba já pensando em outros elementos que nós vamos ver adiante. Então, nessa parte, damos o nome de ações, ou seja, é o acontecimento em si, é o assunto do texto, é o tema do texto. Não é o título. O tema é uma coisa, título é outro. Título é o nome, tema é o assunto sobre o qual você fala. A história irá falar sobre o quê? É o tema, é o assunto, é o acontecimento. E aí existem outras coisas, outros elementos. Eu já tenho um título, eu já sei sobre o que eu vou falar. Quem é que vai participar da minha história? Eu serei personagem da história? Não. Eu criarei uma fábula? Eu colocarei animais e seres humanos dentro da mesma história? Quem vai participar? Quem serão as personagens da minha história? São as personagens, É quem participará da história. Elas desempenham um papel fundamental, pois sem elas, sem as personagens, é impossível que algo aconteça. Eu tenho um cenário bonito, eu tenho um título, eu tenho um assunto, mas eu não tenho ninguém que participe. Eu não vou ter história. Eu só vou ter história quando eu tiver personagens que vão desempenhar os papéis, que vão atuar na minha história, na minha narração. Quando acontecerão os fatos narrados? É o momento? Será durante o dia, durante a noite, durante o verão, durante o inverno, madrugada? Qual momento? É preciso delimitar o tempo em que acontece a história. Eu não posso narrar o futuro,
algo que vai acontecer, porque eu não sei. Eu só posso narrar no presente ou no passado. Eu posso contar algo que já aconteceu, eu posso contar algo que está acontecendo. Eu não posso contar algo que irá acontecer, porque eu não sou vidente, eu não sei o que vai acontecer. Onde é o local onde os fatos são ocorridos, é o ambiente. A história que eu escrevo, ela se passa onde? Se passa na praia do Cação, se passa na orla de Madre de Deus, se passa na escola, se passa na minha casa, na minha rua. Você pode ter um local amplo, se passa no Brasil. Você pode não determinar a cidade, ou você pode delimitar bem o espaço físico. Na minha sala, no meu quarto, na minha casa, na minha rua, na minha escola. Você que vai decidir o ambiente, o local. Essa história, para acontecer, ela vai precisar de um local. Ela não vai acontecer à toa, ela vai ter um local para acontecer. De que maneira tudo ocorrerá? Já pensou? Você tem que pensar como os fatos se desenrolarão. Estamos falando do modo como os acontecimentos irão se desenrolar. A história será contada por quem, além de como os fatos, tudo isso você vai estar colocando no seu rascunho. Além de você ver, primeiro vai acontecer o que, depois vem o que, eu já tenho que começar a determinar o princípio, o meio e o fim da minha história. Será um final engraçado? Será um final alegre? Será um final triste? Se a história for verdadeira, eu já sei exatamente como vai ser o final. Se for uma história inventada, eu tenho que pensar como será o final dessa história. Quem vai contar a história? Esse é o papel do narrador. Toda história, toda narração possui um narrador, que é a pessoa que narra, que conta os fatos. Existem vários tipos de narradores, mas para nosso momento agora não importa os tipos de narradores. Nós agora vamos nos prender só a saber que existe alguém que narra, que conta a história. Quem será o narrador da minha história? Serei eu, a narradora da minha história? Será algum colega, algum amigo? Será algum animal que eu coloquei? Eu vou criar uma fábula. Será uma flor? Eu coloquei a flor como personagem da minha história. Será que é ela que vai narrar a história que aconteceu no jardim da minha casa? Então eu tenho que determinar quem vai narrar a história. E por último, deve haver um motivo, o porquê de tudo aconteceu. Nesse caso, temos a causa de todos os acontecimentos. Nada acontece por acaso. Você tem uma situação parada, para que essa situação se desenrole, se desenvolva, tem que acontecer alguma coisa. Por que aconteceu isso? E trouxe que causas? Ou ela trouxe quais consequências essa ação trouxe? Então, temos que ter a causa dos acontecimentos. Não aconteceu por acaso, teve algo que motivou os fatos a se desenrolarem. Então, só recapitulando, narração é você contar, é você narrar algo a alguém. Toda narração, ela precisa de algumas informações. Ela tem o título, ela tem o assunto, ela tem as personagens, ela tem o ambiente, o local onde ela ocorre, ela tem o momento em que ela ocorre, ela tem o narrador e ela tem um porquê. Ela não acontece por acaso. Ela tem causas e consequências. Algo que desencadeou ações e que consequências esse algo trouxe. Isso é muito importante quando a gente fala de narração. E eu finalizo desejando um bom dia. Hoje eu deixei uma aula bem leve, porque sim, vocês merecem. Então, um bom dia para vocês. Muita paz, saúde, continuem se cuidando muito. Assistam novamente o vídeo, leiam com calma tudo. E eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem nas atividades e que vocês entenderão muito bem tudo que foi explicado aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Continuem se cuidando, máscara sempre,
Até a próxima aula. Tchau!